Fala galerinha aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Carmozina Joyce aqui para mais um vídeo no nosso canal Metamorfose. E aí eu já quero te fazer aquele convite, né? Para você se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve logo agora no início, deixa o seu like, deixa também seu comentário, se quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão, deixa aqui no comentário que eu vou ler, vou responder. E se achar o conteúdo relevante, já pega o link, copia nos grupos, compartilha nas redes sociais, compartilha com um amigo, com uma amiga, para que possa edificar a vida deles também, porque é com muito carinho que eu preparo aqui o vídeo, preparo o conteúdo para você, nessa forma de trazer a palavra do Senhor para edificar a sua vida. Então, achando relevante, já compartilha. E hoje eu quero falar sobre uma questão até um tanto quanto complexa, mas que eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, que é lidar com a opinião alheia, lidar com o comentário alheio. Eu confesso para você que durante muito tempo as pessoas falavam pra mim assim: ah, Carmozina, monta um canal no YouTube, tem tudo a ver contigo, vai ser super comunicativa. Ah, Carmozina, grava vídeo. Ah, Carmozina, enfim, as pessoas sempre me falavam isso. E eu falava, ah, legal. Mas dentro de mim, um dos motivos pelos quais, assim, tem outros motivos, né, que ao longo da nossa caminhada aqui, trajetória, eu te conto. Mas um dos principais motivos que me impedia de fazer isso é porque eu tinha medo do retorno da exposição. E eu falava, como é que eu vou lidar, por exemplo, com crítica, com hater, com julgamento? Porque não é fácil lidar com julgamento, não é fácil lidar com o que as pessoas pronunciam, concluem ao nosso respeito. Porque algumas vezes pode até ser verdade, mas outras vezes não é. Às vezes não tem nada a ver com o que a gente realmente é. E duro é receber uma crítica destrutiva, receber um julgamento, ser taxado de uma coisa que você não é. Isso é horrível, isso é muito chato. E às vezes a gente não sabe tanto lidar com isso que isso derruba a gente, acaba com o emocional, gente. Tem gente também que se deixa levar, né? Acaba com o emocional, a pessoa fica destruída, fica no chão. Mas eu quero trazer o exemplo de uma pessoa na Bíblia que soube lidar muito bem com um julgamento inadequado. E eu acho que a gente está nesse tempo. A gente precisa aprender a lidar com o que falam sobre a gente. Porque quantas vezes, né, as falas elas se tornam brigas. E hoje está tendo muito atrito, principalmente na rede social, onde as pessoas ficam se gladiando com textões, entendeu? Eu acho que a gente precisa amadurecer e em Deus aprender a lidar com o julgamento que é feito sobre nós. E aí, eu quero trazer essa palavra para você. No primeiro livro de Samuel, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 9. Esse texto conta a história de Ana. Ana, mãe do Samuel. O texto diz assim: certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e disse-lhe: até quando você vai ficar embriagada? Trata de ficar longe do vinho. Porém Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Pense que sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora porque grande é a minha ansiedade e a minha aflição. E aí, eu só tenho que aplaudir a atitude de Ana. Ana estava numa situação extremamente difícil. A Bíblia fala que ela era estéril, num tempo onde ter filho era sinônimo de prosperidade, fertilidade, bênção de Deus. Como é até hoje, né? Filho é bênção de Deus, né? Inclusive eu tô aí na luta aí, daqui a pouco vocês vão me ver aqui, no vídeo aqui, gravidinha, em nome de Jesus também. Mas Ana estava nesse tempo, e para piorar, ela vivia num contexto de poligamia, ou seja, era permitido se casar com mais de uma mulher. Então Eucana, que era o marido de Ana, tinha também Penina, outra esposa. E aí vale ressaltar que glória a Deus que nós não vivemos mais na poligamia, né? Imagina eu, o Hélio, não ia dar certo.
Tá repreendido. Em nome de Jesus. Mas Ana vivia nesse tempo aqui. E a Bíblia ainda fala que Penina era sua rival, porque Penina tinha muitos filhos e implicava com Ana por causa disso. Bem verdade é que Eucana, o marido, amava mais a Ana do que a Penina. E aí ele fala, eu te dou porção dobrada, eu não sou melhor do que muitos filhos? E Ana fala, querido, a minha questão não é contigo, a minha questão é com a criança, entendeu? Eu quero ter uma criança. E aí ela vai pro templo orar, ela chega lá no templo, começa a clamar ao Senhor, pedindo a Deus que se lembrasse dela e que abrisse a madre dela, né? Que tornasse a madre dela fértil. E aí Eli tá sentado numa cadeira na porta do templo, fazendo o quê? Não se sabe, né? Porque ele deveria estar o quê? Tá queimando um incenso, tá fazendo o quê? Tá limpando o altar, mas não, tava sentado, né? Porque quando se tá à toa, meu filho, é o que acontece. E aí a Bíblia fala que Eli estava sentado ali à porta e começou a observar Ana orando. E Ana orava apenas mexendo os lábios, apenas clamando em silêncio. A voz dela não se ouvia. E aí ele concluiu que ela estava bêbada. O julgamento dele foi que ela estava bêbada. Falou, gente, mas uma hora dessa ela está aqui no templo embriagada. Isso me fez lembrar uma situação que eu vivi. Vou citar meu próprio exemplo, porque aí é comigo mesmo, né? E aí tá bom. Eu trabalhava numa loja de grande porte, num shopping, há muitos anos atrás, isso, muitos anos. E aí tinha uma escada rolante nessa loja, e um dia eu vi um casal subindo, e a mulher tava cheia de bolsa, e o homem não tava segurando nada, assim, tava conversando com ela e segurando nada. Aí eu falei pra menina que tava no balcão comigo, olha eu aqui, ó, eu na minha ignorância. Falei pra menina assim, poxa, ele podia ajudar a mulher, né? E ela falou assim, eu conheço aquele casal, eles são amigos dos meus pais, ele tem hernia de disco, se ele pegar uma daquelas sacolas, ele nem anda. E eu fiquei com a minha cara no chão, porque estava julgando uma situação, sem conhecer o contexto, sem conhecer a história por trás. E é isso que eu e você, a gente faz isso só toda hora, querido. Os outros fazem com a gente e a gente faz com os outros. É uma tristeza, isso é uma coisa horrível, esse negócio de julgar os outros. E tava Eli ali julgando Ana, porque Ana estava orando apenas mexendo os lábios. E ele concluiu que a mulher estava bêbada, quando na verdade a mulher era sofrendo. E por que eu quero trazer essa reflexão pra gente? Pela atitude de Ana, pura e simplesmente, que se dá o trabalho de responder com educação Eli. Ela diz, não, meu Senhor, não me tenha por embriagada, eu estou aqui apenas derramando a minha alma. E eu acho essa atitude de Ana linda, porque a Ana não fica botando textão no Facebook, Ana não fica magoada, Ana não muda de igreja. Entendeu o que é que desenha? Ana não muda de igreja. Ana simplesmente tem um surto de compaixão com Eli e decide explicar o que realmente estava acontecendo. E isso não custou nada para ela. Tanto que, no fim das contas, Eli, que mesmo estando ali à toa e fazendo o julgamento dos outros, vamos combinar, era sacerdote, era um homem abençoado por Deus. Porque pessoas abençoadas por Deus também erram, tá? Pastor também erra, e líder também erra. Entendeu o que é que desenha? Fica a dica aí. E Eli, mesmo cometendo essa gafe de fazer esse julgamento inapropriado, era um homem de Deus. E aí, quando Ana se explica, ele diz, vai em paz e que o Senhor conceda a tua petição. A Bíblia fala que Ana pega aquela palavra, acredita naquela palavra, guarda a palavra no coração e o semblante dela muda. Ela já vai para casa diferente, mesmo não estando grávida. Porque a promessa do Senhor, a palavra já é suficiente. O nosso semblante tem que mudar antes do cumprimento, porque a gente crê na palavra. O cumprimento é a consequência certa, porque a palavra de Deus não volta vazia. Também já fica essa dica aí pra você. Recebeu a palavra, já muda o semblante, meu filho. Não espera o negócio acontecer, não. Porque se Deus deu uma palavra é porque já aconteceu, que Ele é fiel pra cumprir. Aleluia. E aí, Ana vai pra casa diferente. E essa atitude de Ana de se dar o trabalho de explicar para Eli o que estava acontecendo e de ter a hombridade de não guardar a mágoa e de simplesmente desconsiderar aquilo, eu achei isso muito bonito, porque hoje a gente leva tudo a ferro e fogo. Ninguém quer ser julgado de maneira inadequada, principalmente quando o julgamento é totalmente errado, totalmente o inverso. No caso, por exemplo, de Ana, ela estava ali sofrendo de alma e foi julgada de bêbada. Olha que situação complexa, né? Que situação chata, mas mesmo assim, isso não desanimou Ana, isso não fez Ana ficar com raiva eterna de Eli, isso não fez Ana pegar ranço de Eli, isso não fez Ana ir pra internet botar um texto no Facebook, estava na igreja orando e o sacerdote achou que estava bêbada, fui julgada, não quis mais lá. Não, Ana foi madura com a situação. E é esse tipo de
de atitude que eu quero trazer para nós. A gente precisa amadurecer em relação ao julgamento dos outros, até porque nós somos responsáveis pelo que nós fazemos e por como nós nos posicionamos, mas nem sempre seremos responsáveis por como o outro entende. Ué, fazer o quê? Às vezes o outro entende errado, a culpa não é nossa, né? Às vezes acontece. Então eu quero te encorajar a ter sabedoria e maturidade para lidar com o comentário dos outros. É claro que é um processo, eu estou nesse processo, né? Tanto que estou aqui no YouTube porque decidi passar por esse processo. Ainda que venham as mensagens ruins, ainda que venham algum tipo de ataque, algum tipo de julgamento inadequado, enfim. Acontece. O importante é isso não nos derrubar e isso não nos desanimar. O importante é isso não distorcer a nossa identidade em Cristo Jesus. Então faça como Ana. Se te interpretar errado, não, querido. A história não é essa. Você entendeu errado. É de outro jeito, completamente diferente. Inclusive, se eu te contar, você até chora. Se dê o trabalho de explicar para alguém. Ok? E entenda que pessoas erram, ele errou, mas logo em seguida ele já abençoou Ana, é assim mesmo. E tome também cuidado, né? Já fica a dica pra você mesmo, na hora de fazer um julgamento sobre a vida de alguém, porque nem sempre é do jeito que a gente tá vendo, tem muita história por trás. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você, espero que tenha edificado a sua vida. E se edificou, não guarde esse conteúdo só pra você. Compartilhe esse link com mais pessoas para que mais gente seja alcançada e mais gente seja abençoada. E é isso, bora viver uma metamorfose. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.